bem-vindo. Você está escutando o nosso podcast. Meu nome é Nicolas, também conhecido como Jesus, e hoje vamos falar sobre comunicação em público e que não é preciso de nenhum milagre para falar abertamente. Eu estou com o meu grupo, o Cauã, a Ana e a Sabrina. Vamos apresentar o porquê e como podemos dominar a oratória, vencer o medo e conseguir, por exemplo, apresentarmos aquele projeto no trabalho. Afinal, todo mundo já passou por uma situação constrangedora de ir falar em público, né? Eu já. Muitas vezes, praticamente. Sempre quando a professora fazia aqueles trabalhos de apresentação lá na frente, eu sempre ficava nervosa e meu corpo começava a ficar quente e eu começava a gaguejar. Então eu nunca consegui fazer uma boa comunicação na frente do público, por medo dos outros pensar o que eu estou fazendo, se vão pensar mal e etc. Bom, nunca precisei falar em público, mas isso com certeza é muito importante porque em algum momento da nossa vida teremos que falar em público. Por isso é muito importante aprendermos e estudarmos sobre isso. Bom, eu não tenho tanta dificuldade em falar em público, mas eu acho essencial aprendermos sobre isso para ajudar na hora da ansiedade e controlar nosso nervosismo para ter uma comunicação clara. Vamos ver o porquê estudar esse tema. Estudar esse tema é bom porque a comunicação na empresa é responsável por fornecer informações claras, com o objetivo de aprimorar os procedimentos de trabalho. Em todos os aspectos, a comunicação é uma ferramenta vital. Saber falar em público te ajuda a ser entendido por diferentes perfis de pessoas. E ter uma boa oratória é um diferencial para que você obtenha destaque no âmbito profissional. Quando você consegue transmitir com naturalidade e clareza as suas opiniões e ideias, você fortalece e potencializa a sua marca pessoal e, em consequência, é lembrado pelos demais. Objetivos. Esperamos que ao final desse podcast você seja capaz de explicar a importância de desenvolver a capacidade de comunicar-se bem em público, refletir sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo, identificar técnicas de comunicação em público. As competências para dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade são expressar ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza, interagir com o outro e com o mundo por meio da comunicação multiletrada, ampliar a autoconfiança para valorizar a si mesmo e sentir-se capaz, conhecer-se através de seus pontos fortes e fragilidades. O foco de preparação é profissional. E agora, fiquem com um ponto de partida. Ponto de partida. Olá, sejam bem-vindos ao Ponto de Partida. Quem me acompanha hoje é a Evaline, a Raíssa e a Kathleen. Prazer, eu sou a Ellen. Como vocês já sabem, o assunto de hoje é comunicação. Primeiro, já vamos fazer um exercício para ajudar a desenvolver a nossa capacidade de comunicação. Para isso, eu vou chamar a nossa querida Evaline para nos apresentar o nosso exercício de comunicação. Vamos praticar agora o exercício de aquecimento. Bragradra-gradra. Bragradra-gradra. Begredregredre. Bregredregredre. Brigridrigridri. Brigridrigridri. Brogrodrogrodro. Brogodrogodro. Brogrodrogrodro. Brogodrogodro. Brugrudrugrudru. Brugudugudru. Agora vamos refletir. Respondam para mim, meninas. Tenho pavor de falar em público. E agora? Bom, isso sempre acontece comigo e eu sempre tento testar a minha confiança e sempre tento melhorar a minha dicção no falar, porque quando a gente erra, a gente acaba se embaralhando e a gente acaba ficando até com a nossa consciência um pouco pesada, assim, de ter falado errado. Kathleen, e se der um branco? Então, isso sempre acontece comigo, inclusive quando está acontecendo agora. E eu acho que um tópico muito bom para você lidar com quando te dá um branco é você saber o que você vai falar e ter bastante conhecimento no assunto. E também o fato de você conhecer as pessoas que você está passando o conhecimento ou o que você... a apresentação, enfim. Raíssa, há uma maneira de jogar a timidez para escanteio? Ah, sim, mas você pode não conseguir vencê-la totalmente, mas pode minimizar os seus efeitos. Bom, gente, esse foi o nosso ponto de partida. Espero que tenham gostado do exercício e pratiquem também. Agora, com o pé na estrada, entenda melhor sobre o assunto comunicação. Pé na estrada. Bom dia, rapaziada. Tudo bom com vocês? Estamos aqui no Pé na Estrada. Estou hoje com o Vinícius, Salve, família. o Gustavo. Salve, galera. E o Gustavo Melo. Fala, galera. Hoje vamos falar sobre comunicação e Oratória. A comunicação é a troca de informações entre pessoas. Significa tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um dos processos
fundamentais da experiência humana e da organização social. A comunicação requer um código para formular uma mensagem e enviá-la na forma de sinal. Há um receptor de mensagem que é decodificada, desculpa, é uma palavra difícil, e interpreta seu significado. Uma outra definição de comunicação é o ato de compartilhar informações entre duas ou mais pessoas com a finalidade de persuadir ou de obter entendimento comum a respeito de um assunto ou de uma situação. Comunicar-se bem é certamente um diferencial na hora de conquistar uma colocação, né, no mercado de trabalho, ou até mesmo galgar novos postos na empresa onde o profissional já atua. Entre as principais formas de expressão estão a fala, a escrita e a linguagem de sinais, e as expressões faciais e posturais que, muitas vezes, transmitem até o que desejamos esconder. Agora eu vou falar um pouco da oratória. Primeiramente, é importante observar que precisamos ter uma boa comunicação para diversas situações, sejam elas formais ou não. Duas dicas muito importantes para ter uma boa comunicação no dia a dia é adaptar o volume da voz ao ambiente. Fale em público como se estivesse conversando com um grupo de amigos em casa. No contexto em que vivemos, podemos citar inclusive a oratória contemporânea, soma a oratória com fonoaudiologia, visagismo, linguística e andragogia. A fonoaudiologia é a ciência que se dedica a estudar a comunicação e seus distúrbios. O visagismo auxilia no desenvolvimento da linguagem visual, a análise física do rosto, da personalidade e do comportamento para adequar a imagem e estilo pessoal. O vestuário, a linguagem verbal e não verbal é um processo integrado. Já a linguística contribui com o estudo da fonética, estudo dos sons estragados, da sintaxe, estudo da combinação das palavras, da semântica, estudo do sentido das palavras e o que provoca no interlocutor, da pragmática, estudo das oralizações e análise do discurso. Por fim, a andragogia é a arte e a ciência de ensino e aprendizagem de adultos, a qual tem como objetivo promover a mudança de comportamento, a aquisição de competências e técnicas. Os impactos da oratória e da timidez no mercado de trabalho. Desenvoltura, proatividade, comunicação. As habilidades citadas são cobradas pelas maiorias das empresas. Estamos falando muito sério, vamos soltar um videozinho assim para nós reagir, descontrair um pouco, né? Vamos falar agora sobre um vídeo da Dilma, do charges.com.br, que você pode encontrar facilmente no YouTube, caso você queira ver. Era um rio doce, agora a doçura deu lugar a uma lama marrom. Marrom que é cor de lama. Não, marrom que é cor de lama não é poético, porque lama é marrom. Marrom que é a cor do chocolate. Não, chocolate é gostoso. A senhora não quer associar uma tragédia com uma coisa gostosa, quer? Pelos xamãs do Evo Morales, como é difícil a tal da oratória. Tenta, presidenta. A senhora não quer continuar deixando as piadas chamarem mais a atenção que os grandes feitos do seu governo. Adorei isso! É o que chamamos de poema em prosa ficcional. Por que ficcional? Foco, presidenta. Tente de novo. Lama marrom. Marrom que é a cor do cocô. Do cocô. Que não é doce. Cocô que não... Cocô não, presidenta. Fezes, tem razão. Fezes. Fezes, cocô é muito escatológico. Desculpe, eu sei que é difícil. Merda. Concordo. Ufa, finalmente. Lama que é marrom, cor de merda. Merda é essa aqui. Presidente, podemos continuar amanhã. Agora que eu tava embalada... É um problema bem comum hoje em dia, essa comunicação, essa dicção, que a gente encontra facilmente em jovens, essas coisas assim, que não consegue falar ou formar uma frase. A minha já é horrível já também. E você, Gustavo, já teve algum problema, assim, parecido com a Lula, de não conseguir formular uma frase ou falar em frente de pessoas? Você ficou nervoso? Eu tenho todo dia, só ainda fico um pouquinho pior que a Dilma ainda. Ah, tá quase. E você, Vini? Eu já tive bastante problema para apresentar trabalho, de travar, de não saber o que falar às vezes, esquecer o assunto. E tu, Melo? Acontece diariamente, né? Por isso que eu falo que é bom praticar a comunicação, né? Ela é fundamental no nosso dia a dia. Eu também concordo com vocês. Eu mesmo já tive muito problema em conversar, mas eu consegui focar quando ficar nervoso, eu olhar para algum amigo que me conforte, que consiga fazer eu falar mais abertamente.
E no gesto de mão também, que me faz distrair, para eu não ficar nervoso. Isso ajuda bastante, é uma dica que eu deixo para vocês agora que estão ouvindo a gente. E essa foi nossa parte do Pé da Estrada, junto com o Gustavo Melo e Vinícius. A seguir vai ter mais Pé na Estrada para vocês poderem escutarem, e é isso. Muito obrigado a você que está com nós até agora. Pé na Estrada. Olá, bom dia, tudo bem? Eu sou a Thalita e estamos aqui também com a Isa, a Isabela, a Bruna e a Mel para apresentar a segunda etapa do Pé na Estrada. E nessa apresentação, iremos abordar alguns tópicos: a comunicação, nervosismo e ansiedade, dicas do psicólogo Miguel Lucas e dicas do livro 29 Minutos para Falar Bem, e a parte prática. Comunicação. A comunicação é a troca de informações entre pessoas. Significa tornar comum uma mensagem ou informação. Constitui um dos processos fundamentais da experiência humana e da organização social. É o ato de compartilhar informações entre duas ou mais pessoas, com a finalidade de persuadir e obter um entendimento comum a respeito de um assunto ou de uma situação. Entre as principais formas de expressão estão a fala, a escrita, a linguagem de sinais, as expressões faciais e posturais, que muitas vezes transmitem até o que desejamos esconder. Olá, eu sou a Isabela e vou falar sobre ansiedade e nervosismo. Você sabe a diferença entre os dois? E sabe como controlar? Na maioria das vezes em que se fala de saúde mental, ansiedade e nervosismo são as condições mais citadas. Sentir-se nervoso ou ansioso é comum, e praticamente todas as pessoas já passaram por situações dessa natureza. O que poucos sabem é que se tratam de sensações semelhantes, porém com algumas diferenças determinantes. Um modo prático de distinguir ambos os sentimentos é levar o seguinte pensamento em consideração. Se você se sente nervoso durante o episódio de estresse, quando o fator desencadeador do estresse desaparece, o nervosismo também cessa. No entanto, a ansiedade não, ela continua lá incomodando a mente da pessoa ansiosa. A seguir, mostraremos os sintomas e como controlar tanto a ansiedade quanto o nervosismo. Veja os sintomas do nervosismo. Esse sentimento faz com que as pessoas apresentem os seguintes sintomas: agitação, euforia, aumento dos batimentos cardíacos, dores musculares, presença de sentimentos negativos como raiva e ódio. O nervosismo geralmente aparece em uma situação de estresse, como pressão para cumprir metas de trabalho ou engarrafamento no trânsito. Falando de maneira popular e direta, trata-se de uma condição fisiológica natural. Saiba como controlar o nervosismo. Aprender a lidar com esse sentimento é muito importante e requer modulações diárias. Diferentemente do que muitos acreditam, controlar essa sensação é muito fácil. Veja os passos a seguir. Entenda os sinais da ansiedade. A pessoa ansiosa geralmente apresenta sinais bastante característicos. Os principais são sensação constante de que algo ruim vai acontecer, angústia constante, dores de cabeça, desenvolvimento de problemas físicos sem causas aparentes, como dor de barriga ou alergias, falta de ar e insônia. A sensação de ansiedade muitas vezes pode atrapalhar a pessoa na realização de simples tarefas cotidianas, como ir trabalhar ou até mesmo encontrar amigos e familiares. Aprenda maneiras para conter a ansiedade. Esse sentimento pode ser controlado de diferentes maneiras. Confira as melhores a seguir. Pratique atividades físicas, use técnicas de relaxamento, consuma alimentos funcionais, atente-se aos seus pensamentos e não deixe que a ansiedade e o nervosismo te afetem. Ser abalado por quadros de ansiedade e nervosismo é algo muito comum. Algumas pessoas conseguem lidar com isso de modo solitário, porém outras precisam de ajuda. Não há problema algum em pedir auxílio de profissionais nessas situações. Se você se sente nervoso ou ansioso e não consegue lidar com esses sentimentos, entre em contato conosco. Vamos auxiliar você a controlar seus pensamentos e viver a vida com mais qualidade. O psicólogo Miguel Lucas cita algumas dicas para diminuir o nervosismo na hora de falar em público. A respiração. A técnica de respiração agregada a sensações de relaxamento minimiza tensões no seu corpo. Expressão corporal. A postura e expressões faciais demonstram o seu medo. Perda de foco. Quando estamos com medo, a nossa mente tende a fixar-se nas coisas que são assustadoras para nós. Visualize uma situação difícil e como os seus pontos fortes os ajudariam a ultrapassar essa dificuldade. Quando as pessoas estão ansiosas, tendem a perder a sua perspectiva. Sentem que tudo o que fazem é monumental e tudo é muito arriscado. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre algumas dicas para falar bem em público. A melhor técnica para falar em público é aquela com a qual você se sente mais à vontade. Segundo os autores do livro 29 Minutos para Falar Bem em Público. Também tem pessoas que preferem se apoiar em anotações e outros se sentem mais confortáveis quando memorizam alguns tópicos.
E também não são poucos os que gostam de decorar os discursos. Para escolher a técnica mais adequada ao seu estilo, às suas necessidades e à circunstância da apresentação, experimente todas as técnicas que puder e escolha a que julgar mais conveniente. Eu, por exemplo, uso a técnica de decorar o texto antes de falar. Agora, para uma atividade de fixação, eu e minha colega Bruna nós iremos fazer como se fosse uma entrevista para reforçar as atividades que a gente foi aprendendo ao longo do podcast. Bom, Bruna, para começar, vamos fazer umas perguntas bem breves e tudo mais. De onde você veio? Eu vim de Goiás. Como era lá? Era tranquilo? Como você se sentia? Era bom, mas era uma cidade. Eu vim de uma cidade pequena, então não tinha muitas oportunidades lá. Você está cursando ensino médio? Sim, eu tô no 3º ano, no último ano. Ah, na reta final, então. De onde veio a sua vontade de entrar no mundo do trabalho? Quais os seus motivos que fizeram levar isso? Bom, eu acho que o principal motivo é independência, para eu poder conseguir minhas coisas sozinhas e, é claro, experiência para o futuro. Quais as suas expectativas, já que estamos falando sobre o futuro? Quais são as suas expectativas em relação à sua vida, o seu emprego? Bom, as minhas principais expectativas são crescer no meio de trabalho, conseguir um trabalho fixo e crescer na vida, né? E para fechar a entrevista, qual conselho você daria para os jovens que querem ingressar nessa jornada de trabalho, que têm uma certa dificuldade? O que você deixaria de conselho? Para não desistir, porque, querendo ou não é fácil nem entrar, mas também continuar no trabalho, porque tem muitas dificuldades e tem muitos desafios também. E nunca desistir, porque não é sempre que a gente vai levar um sim. E é isso. Muito obrigada, Bruna, pela participação. Nós deixamos aqui com os próximos conteúdos que vão ser abordados. Muito obrigada, tenham um bom dia. Traçando novas rotas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu me chamo Guilherme, sou um jovem aprendiz da Renapse e trago mais 3 jovens aprendizes para falar sobre o nosso tema, que é o podcast. Na opinião de vocês, o que é importante para a comunicação em público? É importante porque você tem que ter esse hábito, essa frequência em se comunicar com os outros e não ficar só no seu mundo. Bom dia ou boa tarde a todos. Eu sou o João Gabriel, aprendiz da Renapse, tenho 16 anos e eu acredito que a comunicação com o público ela é importante muito no uso nas empresas, por conta para dar uma palestra, fazer uma apresentação do seu trabalho, apresentação de slide e coisas do tipo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Rian, tenho 17 anos e sou um aprendiz da Renapse. Nossa atividade Mão na Massa já é uma atividade prática. Nosso podcast já é uma atividade prática. E qual é a sensação de estar produzindo um podcast desse? Eu acho isso uma nova sensação, uma experiência nova e eu acho isso simplesmente algo incrível. Está sendo uma nova experiência para mim. Eu nunca tinha feito um podcast, então desde do pré-podcast, né, que tu se planeja que tu vai falar, até o pós, depois da conversa, está sendo algo bem bom. Eu avalio esse podcast nessa aula como um novo tipo de aprendizagem. Estamos aprendendo e produzindo podcast ao mesmo tempo. Eu acho isso muito legal. Bom, eu acho uma experiência única. Nunca vivenciei participar de um podcast desse. E eu não sei o que dizer. É uma experiência maravilhosa. Bom, pessoal, então esse foi o nosso Traçando Novas Rotas. Espero que tenham gostado e é isso. Valeu! Ponto de chegada. Estamos chegando no final do podcast, finalmente no nosso ponto de chegada. Para finalizar e encerrar toda essa discussão, vamos fazer um teste de conhecimento com 3 perguntas bem abrangentes. Primeira pergunta: qual a importância de se comunicar bem? Antes de responder a pergunta, eu gostaria de recapitular o que é comunicação. A comunicação nada mais é do que transmitir informações. Voltando à pergunta, comunicar-se bem é uma habilidade muito importante e até mesmo decisiva no mercado de trabalho. A forma com a qual você se comunica impacta diretamente em nossos relacionamentos, tanto pessoais como profissionais. A comunicação é a base da sociedade. Mas de uma forma clara e abrangente, eu gostaria de deixar esse auê todo de lado e falar sobre a comunicação interpessoal, que nada mais é do que a comunicação entre 2 pessoas ou mais. Beleza, segunda questão.
É normal as pessoas ficarem nervosas e ansiosas durante reuniões e apresentações, e isso se mostrar e se manifestar de forma física, como a voz trêmula, suar muito, tremer o tempo todo, dificuldade de falar ou de recuperar o fôlego, até mesmo náuseas e dores de estômago. Como é que a gente pode evitar isso? Bom, primeiramente, para evitar esses desconfortos, é importante que a pessoa consiga conhecer a si mesmo e encontrar onde que está o problema dela e por que ela se sente insegura ao se apresentar e tudo mais. É importante que ela domine o assunto quando ela vai se apresentar, para que não fique dúvidas. E também ela pode executar treinos para aprender a linguagem corporal correta, para passar segurança para o público e não parecer que ela está insegura, mesmo que talvez ela esteja um pouco, mas assim o público não vai perceber isso e ela vai conseguir fazer uma apresentação muito boa. Terceira e última questão, o que podemos chamar de comunicação eficaz? Eu acredito que a comunicação eficaz, ela precisa ser, primeiramente e principalmente, clara e objetiva. A pessoa tem que conseguir atingir seus objetivos e principalmente utilizar o mínimo de recursos possíveis. Por exemplo, o tempo. Quanto menos tempo usar, mais claro vai ser. Para finalizar esse nosso podcast, vamos dar uma recapitulada nos objetivos que vimos hoje. Com o final desse encontro, a gente explicou a importância de desenvolver a capacidade de se comunicar bem em público, refletimos sobre o medo de falar em público e sobre os recursos para superá-lo, e identificamos técnicas de comunicação em público. As competências que vimos hoje da comunicação em dominar a linguagem verbal com clareza e objetividade, onde nós expressamos nossas ideias, opiniões, emoções e sentimentos com clareza, e interagimos um com o outro e com o mundo por meio da comunicação multiletrada. Nós também ampliamos a nossa autoconfiança e valorizamos a nós mesmos e sobre nossos sentimentos de sentirmos-se capazes, conhecendo-se através de nossos pontos fortes e fragilidades. Assim, a gente pode dar uma avaliada em como foi o nosso encontro. Qual foi o nível de competência, de 1 a 10? 10. 9. 8,5. Como foi o nosso conteúdo? Se foi bom ou não? Satisfatório. Satisfatório para mim também. Plenamente satisfatório. Como foram as atividades? Satisfatório. Satisfatório. Plenamente satisfatório. Os recursos utilizados? Satisfatório. Satisfatório. Satisfatório também. E o tema abordado nos deixou mais confiantes e preparados para realizar as atividades de comunicação na área pessoal e profissional? Sim. 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 Bom, pessoal, é isso. Dessa forma, a gente finaliza o nosso ponto de chegada. Tchau. Tchau. Uma nova jornada. Agora a gente vai falar sobre as 5 dicas para conseguir ter uma boa comunicação em público e perder o medo de falar em público. A primeira dica é a naturalidade. A naturalidade é basicamente falar naturalmente. Conversar com as pessoas, saber se expressar, não parecer um robô e agir com confiança. Domínio de conteúdo é você saber o que você está falando para não confundir o pessoal que você está explicando a palestra. Aí a seguinte é o time. O time é saber falar cada coisa. Saber o momento de falar, o de escutar, saber quando falar rápido e quando falar devagar. Saber quando falar alto e quando falar baixo. Saber se expressar conforme o momento. Aí eu vou explicar a seguinte dica, que é a audiência. Sobre a audiência, o título é um pouco confuso, porque eu falo da audiência mesmo. A audiência é simplesmente você passar uma mensagem clara, parecer interessado, fazer que a pessoa tenha interesse. Não somente muito desenho, pode ser que a pessoa perca o interesse porque tem muito desenho, tem muita letra, ou já esteja muito escuro, ou você esteja falando muito baixo, Se, por exemplo, a pessoa não está dando mensagem clara, as pessoas que estão ouvindo, que estão recebendo informação, vão perder interesse simplesmente por essa pequena falha. Aí vem a seguinte, que é a linguagem corporal e não corporal. A linguagem corporal é linguagem verbalizada e é expressa por meio de palavras ou faladas. E a linguagem não corporal a linguagem não verbal utiliza signos visuais como, por exemplo, gestos, posturas e ilustrações com placas e músicas. Se quiser saber mais, na descrição embaixo tem
3 vídeos que falam sobre o tema. Por exemplo, como falar em público, 5 técnicas que funcionam, do Joel J. Mário Sérgio Cortella, como aprendi a falar bem em público. E o último é como vencer o nervosismo ao falar em público. É isso, pessoal. Encerramos nosso podcast. Espero que tenham gostado e obrigado por ter ficado até aqui. Bom, é isso, pessoal. Até a próxima. A gente volta junto para dar mais conteúdo para vocês. Tchau.